Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica no contexto ou sob o contexto do capítulo intitulado Teoria Cinética dos Gases. Dando prosseguimento, então, nós calculamos o valor médio para a componente x do vetor velocidade elevado a expoente 2. Façamos, então, um trabalho similar para a componente y do vetor velocidade, considerando todo o volume interno compreendido, limitado, delimitado pelo recipiente. Então agora, com base nesses conceitos aqui expressos, vamos escrever de forma análoga o valor médio de V componente y elevado a expoente 2. Então aqui componente y elevado a expoente 2, valor médio, isso é N1 V1 ao longo do eixo y, N2 V2 ao longo do eixo y, N3 V3 ao longo do eixo y, N4 V4 ao longo do eixo y, N, número total de tipos ou valores diferentes de velocidade, Vn, número total de tipos ou valores de velocidade, componente y elevado a expoente 2, dividido por N1, N2, N3, N4, N5 até o último termo N, cujo subíndice é o número total de tipos de velocidade. Então isso pode ser escrito, nós já sabemos, conhecemos as definições associadas. Essa expressão pode ser reescrita como aqui o somatório no subíndice I variando de 1 até número total de tipos de velocidade, N subíndice I, V subíndice I, componente Y, elevado a expoente 2, dividido pelo somatório no subíndice I variando de 1 até o número total de tipos de velocidade, N subíndice I. E esse valor médio, então, por fim, pode ser escrito como somatório no subíndice I variando de 1 até o número total de tipos de velocidade. N subíndice I, velocidade subíndice I, componente Y, elevado a expoente 2, dividido por número total de partículas no interior do volume no interior, não é, do recipiente, o qual ocupa um determinado volume, dividido pelo respectivo volume. Muito bem. Podemos então, de forma análoga, calcular para a componente x, para a componente z, componente ao longo do eixo z, o valor médio da componente z elevado a expoente 2. Então aqui nós temos esse valor médio como N1 V1Z, N2 V2Z, N3 V3Z, N4 V4Z, mais N subíndice número total de diferentes valores de velocidade, V número total de diferentes valores de velocidade, componente Z, elevado a expoente 2, dividido
por N1 mais N2 mais N3 mais N4 mais N subíndice 5 até N subíndice número total de velocidades. Isso é expresso como somatório no subíndice I variando de 1 até o número total de tipos ou diferentes valores de velocidade N subíndice I, V subíndice I componente Z elevado a 2, dividido pelo somatório no subíndice I variando de 1 até o número total de tipos de velocidade N subíndice I. E por fim podemos escrever o valor médio da componente Z como o somatório no subíndice I variando de 1 até o número total de tipos de velocidade N subíndice I, velocidade subíndice I componente Z elevado a expoente 2, dividido por número total de partículas compreendidas dentro do volume, dividido pelo volume sob análise. Muito bem. Vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.